peruca errada! Deleta! Mas barbaridade, errado de novo! Deleta aí, meu! Tô louco, cara! Não sei mais o que eu faço! Agora é a peruca certa, gurizada, mas barbaridade! É tanta videoaula que eu tô fazendo, é tantos inscritos no meu canal, 17, olha só que barbaridade, que eu tô ficando louco, eu não sei mais nem que peruca eu uso, mas barbaridade! Mas bem, gurizada, olha só, hoje nós viemos para aquela aula que eu tanto esperava nesse mês de abril com vocês, que é a aula de racionalização de denominadores. Mas barbaridade, o nome assusta. Mas que aula é essa? O que é racionalizar um denominador? Bom, primeiro passo, né? Se é denominador, é porque é fração. E o que é racionalizar uma fração? Olha o que é racionalizar uma fração. Olha o que eu escrevi. Você não vai entender nada, mas eu vou explicar, né? Mas vamos lá. Racionalizar é transformar uma expressão com denominador expresso por radical em uma expressão com denominador expresso por um número racional. Mas barbaridade, professor, o que é isso? Não entendi assim. Me explica de novo. Explico. Olha só. Racionalizar uma fração, gurizada, é tirar o radical que tem no denominador. Tirar o radical que tem no denominador. Por exemplo, aqui, ó, tem o radical no denominador. É tirar o radical. Ah, professor, mas é fácil. Eu vou ali e tiro o radical. Sem radical. É isso? Não é isso. Usando alguns princípios de multiplicação, toda fração que tem radical no denominador, nós vamos ter que tirar o radical do denominador. Por que a gente faz isso? Por quê? Olha só a minha explicação. Por que a gente faz isso? Porque se vocês pegarem uma calculadora comum, e fizer 1, depois o traço da fração quer dizer divisão. 1, apertar a tecla lá de dividir. 1 dividido. E depois se vocês forem apertar a tecla de raiz, a calculadora ela não sabe o que ela vai fazer. Ela não sabe se ela divide ou se ela extrai a raiz. E aí ela dá erro, dá uma pane nela. Então por isso que toda fração que tem radical no denominador, a gente tem que eliminar o radical. O radical pode ficar no numerador. Agora o radical nunca pode aparecer no denominador. Então daqui para frente, tudo que é fração, que tiver raiz, que tiver radical no denominador, nós vamos ter que usar um princípio multiplicativo para tirar esse radical. Como é que a gente faz isso? Sigam-me os bons. Vamos lá então. Como é que a gente faz isso? Olha só. Tem uma raiz no denominador. Como é que eu elimino essa raiz? Simplesmente multiplica o numerador e o denominador pelo próprio denominador, que é o denominador raiz de 5. Como assim, professor? Multiplica o numerador, que é o número 1, e a raiz de 5 pelo próprio denominador, que é o denominador raiz de 5. Então, eu vou multiplicar o numerador por raiz de 5 e vou multiplicar o denominador por raiz de 5. Olha só, multipliquei o numerador por raiz de 5 e o denominador multipliquei por ele mesmo, ou seja, pela própria raiz de 5. Agora eu vou usar a multiplicação. 1 vezes raiz de 5, raiz de 5, sobre raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25, igual. Raiz de 5 é raiz de 5, sobre, que é a raiz quadrada de 25? 5. Tá pronto? Então quer dizer que 1 dividido pela raiz quadrada de 5 é a mesma coisa que raiz quadrada de 5 dividido por 5. Porque agora, se tu for lá na calculadora e botar raiz quadrada de 5, ela vai dar um resultado. Quando tu apertar na tecla ali, ó, na tecla de divisão, ela vai saber o que ela vai fazer. Porque depois da divisão só tem o quê? Só o número 5. E antes, né, era
apertar o número 1, tecla de divisão e depois tecla de raiz. Ela não sabia se ela dividia ou se ela extraía a raiz. Para isso que serve racionalização de denominadores. Mais um exemplo aqui para nós. Olha só. O denominador tem raiz. Então, vou multiplicar o numerador e o denominador pelo próprio denominador. Então, vou multiplicar o numerador aqui em cima pela raiz de 2 e vou multiplicar o denominador pela própria raiz de 2. Mas barbaridade, que fácil isso, gurizada. Raiz de 5 vezes raiz de 2, raiz de 10 sobre 2 vezes 2, 4. Raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 10 é raiz de 10, não dá para fatorar. Sobre raiz quadrada de 4, 2. Mas barbaridade, que fácil. Daqui a pouquinho, mais um exemplo. E aí, gurizada, vamos agora para o exemplo 3, tá? Olha para cá, olha para cá. Então, 1 dividido por 2 vezes raiz de 3. Olha só, antes não tinha o número 2 multiplicando o radical no denominador. Então, o que nós fazíamos? Exemplo aqui, ó. 1 sobre raiz de 2. A gente pegava e multiplicava em cima e embaixo pelo próprio denominador, pela raiz de 2. Correto, gurizada? Deixa eu pegar o apagador aqui. Pela própria raiz de 2, né? Agora, o que acontece? Agora aparece um número aqui na frente da raiz. Não tem problema, gurizada. Pega e multiplica o numerador, que é o número 1, que é o denominador, 2 raiz de 3. E o denominador multiplica pelo radical, pelo próprio radical que está ali. É isso que é racionalizar, é multiplicar o numerador e o denominador pela raiz que está ali embaixo. Então, é raiz de 3 e embaixo, raiz de 3. Agora, é só fazer as continhas. 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3 sobre. Ó, na frente dessa raiz tem número 2. Na frente da outra raiz tem número 1. 2 vezes 1, 2. Porque a gente está fazendo 2 raiz de 3 vezes 1 raiz de 3. 2 vezes 1, 2. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Então vai ficar raiz de 3 sobre 2 vezes. Que é a raiz quadrada de 9? 3. Vamos terminar aqui, ó, para ficar bonitinho. Raiz de 3 sobre 2 vezes 3, 6. Está pronto. Racionalizamos. Quer dizer que 1 sobre 2 raiz de 3 é a mesma coisa que raiz de 3 dividido por 6. É a mesma fração, ok? Vamos para mais um exemplo aqui, ó. Que é o denominador, 2 raiz de 5. Então, vou multiplicar o numerador e todo o denominador pelo próprio radical que está aqui embaixo, ó. Raiz de 5. Então, vamos lá. Raiz de 5 sobre raiz de 5. Então, raiz de 3 vezes raiz de 5. 3 vezes 5, 15. Sobre 2 vezes, ó o número que está aqui, 2 vezes 1, 2. Vezes, raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25. Continua aqui então, raiz de 15 sobre 2 vezes, raiz quadrada de 25. 5, segue o baile, gurizada. Raiz de 15 sobre 2 vezes 5, 10. Viu como é fácil, gurizada? É uma barbadinha. É muito fácil. Belezinha? Aí, gurizada, barbaridade. Espero que vocês tenham entendido, então, bem essa matéria aqui, essa primeira parte de racionalização. Tem mais outras partes que nós vamos ver, mas isso fica para depois. Mas olha só, alguns devem estar perguntando por que tu tá com um balão e com uma agulha de crochê? Ou tricô, sei lá o que é. Só sei que eu roubei da sogra. Se é crochê ou tricô, eu não sei. E eu sei que é uma agulha. O que eu quero de vocês? Eu quero que vocês tentem atravessar a agulha no balão sem estourar o balão. Mas barbaridade. Tu é louco, né, professor Charles? Não, não sou louco. Eu consigo fazer isso. Eu consigo atravessar a agulha no balão e não estouro o balão. Fico com o balão cheio ainda e a agulha atravessada nele. Este é o meu desafio de vocês, para a semana que vem, além das nossas atividades. Então, gurizada, é atravessar a agulha. Barbaridade! Tinha que ter treinado mais, não consegui. Eu vou treinar também durante a semana. Um forte abraço aí, gurizada. Faça as atividades, assista um vídeo 3, 4, 5 vezes, se for preciso, e um beijo no coração. Adoro vocês!